Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está vendo esse vídeo aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, mas pelo assunto, né? E também pelo que eu preciso mostrar. E eu quero mostrar nesse formato vertical para poder publicar em outros lugares. Não quero gravar muito tela do computador. Então, o que é que eu vi aqui hoje, né? No Gemini, eles colocaram aqui, ó, uma nova fonte, além dos arquivos, né, adicionar do Drive, foto, importar código, o notebook LM. Né? Para quem já me viu falando sobre esse assunto, sabe que eu uso bastante o notebook como uma fonte de criação de ambientes de conhecimento, de informação especializada, né? Então aqui, esse meu aqui, que tem um reg bem simples que eu criei, com todos os artigos que eu já escrevi no meu blog, e aí eu fiz um pequeno treino nele aqui para ele orientar o que ele poderia extrair disso aí, né, para não deixar geral. E aí criei esse reg aqui que eu mesmo faço perguntas do conteúdo que eu escrevi, gero conteúdos relacionados, né, os podcasts lá que eu faço usando o notebook, as apresentações, algumas ideias sobre o meu próprio conteúdo, testando taxonomia, etc. e tal. Tranquilo. Né? A novidade é que o Gemini agora colocou aqui o notebook como uma das possibilidades de você inserir contexto e conteúdo aqui no Gemini. E aí eu fiquei curioso, né? Qual é a diferença entre uma fonte normal, entre eu usar o notebook direto lá e aqui, e aí estava vendo, né? Fiz umas perguntas aqui, uns testes, e aí ele me sugeriu fazer coisas, eu fui testando, né? Sempre baseado no conhecimento que está aqui, né? Isso eu achei interessante. Ele de maneira nenhuma fugiu. Ele até me sugeriu que pode fazer busca externa para validar algumas coisas, mas falando sempre do notebook, né? E aí eu fui fazendo algumas coisas, aí sugerindo, eu fui testando aqui algumas coisas, né? Uma qualidade bem interessante até. Ele me sugeriu aqui fazer um, um, uma marcação estruturada para um dos artigos do blog, e aí ele fez, ficou certinha, formatada perfeitamente. Ele mostrou o raciocínio, né, por trás. Até o linguajar que ele usa é o mesmo linguajar que eu uso nos artigos, né, simulando o jeito que eu falo, que eu escrevo, não como eu falo. E aí ele me sugeriu o raciocínio, e pelo que eu entendi aqui, se eu não concordo com o raciocínio, eu posso passar um outro raciocínio para ele, pedir para ele mudar. Mas o mais interessante foi quando eu cliquei aqui na fonte. A fonte é o próprio reg. A fonte é isso aqui. E aí isso abre novas possibilidades. Se eu tenho o conhecimento, sei uma estratégia de criar uma base dessa aqui no notebook, né? Fazendo toda aquela pesquisa lá das fontes, dos documentos, né? O que eu tenho feito lá no Agente Mais Semântico, que essa aqui é uma das ferramentas para criar isso, e agora eu consigo conectar no Gemini e criar também um Gem personalizado, né? Então eu posso ainda dar mais contexto para ele, dizer como ele vai usar isso aqui que eu já criei, né? Então, de repente, esse cara aqui pode ser um reg genérico, sem orientação, e aqui no Gemini eu posso dar orientação, dar o contexto num Gem personalizado. E aqui é muito mais fácil de compartilhar com times também, né? Outras pessoas poderem acessar. E o mais interessante é isso aqui, ó. As fontes são o reg. Então eu consigo ter, né, um fluxo com profissionais trabalhando a informação aqui, né, e disponibilizando a informação do notebook, porque quando eu crio ele abre meus notebooks e pede, e eu tenho acesso a todos eles, de ter um processo, um fluxo dentro da empresa de pessoas que
especialistas em informação que criam isso e profissionais que vão usar a informação que foi formatada aqui. Então, isso aqui abre um campo que eu não tinha visto ainda e que me fez gravar esse vídeo. Então é isso. Se você ficou curioso e quer aplicar isso aí no teu trabalho, na tua empresa, me dá um toque que a gente pode conversar. Um abraço.